Graça e paz, igreja. Deus é bom e o diabo não presta, não é? Somos filhos legítimos e ninguém pode tirar isso de nós. Quem é filho, levanta a mão aí. Sabe que não existe ex-filho? E a obra que foi feita naquela cruz te deu o direito de se tornar filhos de Deus. Nós temos o direito, nós tivemos a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. E não há Satanás do inferno que pode tirar isso de você. Que pode mudar isso que foi consumado, que foi concretizado por Deus, por Jesus naquela cruz, pelo plano perfeito de Deus. E Deus disse lá atrás, lá através de Jeremias: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz, para fazê-lo prosperar. Já estava no plano de Deus, você fazer parte do reino dele. Se um dia você, assim como eu fui, filha do cão, diga: não sou mais. Ele não tem mais nenhum poder sobre a minha vida, nenhum tipo de influência na minha vida. Que eu era escrava dele, eu era obediente a ele, fazia tudo que ele queria, mas isso acabou. E é por isso o tema, do poço ao topo. E é lá que é o nosso alvo, ao topo. Sempre avançando, sempre prosperando, sempre crescendo. Porque de uma posição, de um lugar, de baixo você já saiu. Deus te constituiu para ser cabeça e não cauda. Jamais na palavra do Senhor, jamais no seu manual de vida, jamais você vai ouvir de Deus algo que vai falar sobre a sua vida de uma maneira inferior, para algo inferior. Sempre vai ser para cima. Nunca vai ser mediano. Nunca vai ser mais ou menos. É sempre abundante. É sempre muito. Porque Deus, ele é abundante em tudo que faz. Amém? Sabe, queridos, e pode aparecer situações. Ou melhor, vai aparecer circunstâncias e situações que vão querer te convencer ao contrário. Mas você vai olhar bem para ela e vai falar: chegou tarde. Chegou tarde, porque eu já sei quem sou, já sei o que posso e já sei o que tenho. E sabe que essa é uma verdade que o diabo também sabe? E é por isso que ele tenta tanto roubar isso de você. Por isso que ele tenta tanto destruir isso de você. Porque ele sabe a potência que é você, filhinho de papai. Ele sabe onde você vai chegar. Ele sabe a autoridade que você tem. Ele sabe tudo que Jesus já conquistou para você, tudo que você tem. Por isso que ele vai tentar roubar e destruir tudo isso de você. Mas ele é um derrotado. Lembra que eu disse? Ele só vai tentar. Ele só vai tentar. Sabe, queridos? E Deus, ele é tão perfeito. Eu fico tão admirada, eu fico tão apaixonada. Eu fico lendo as escrituras, eu fico assim tão... Como é que Deus, ele viu que Adão pecou e lá no princípio ele já falou: peraí que eu já vou preparar para resolver o que aconteceu aqui. Que amor foi esse? Porque nós já estávamos condenados. Cego, nu, pobre, miserável. Meu Deus. E ele viu, ele falou: não, eu preciso mudar isso aqui. Eu vou fazer algo. E ele traçou um plano para mudar a nossa sorte. Mudar o nosso destino. Sabe, queridos, e quando a gente para analisar isso, a gente vê que Deus, ele tinha um propósito de sempre honrar aquilo o qual ele tinha no coração dele, que era o ser humano, a humanidade, preservar uma aliança, fazer valer princípios e valores, porque Deus, ele não muda, ele é assim desde o princípio. Quando Adão errou, ele não falou: você não entendeu o que eu quis dizer, né? Tá, eu vou te explicar de novo.
Na terceira vez você vai sair do jardim do Éden. E muitas vezes pai e mãe faz isso, né? Vou falar mais uma vez. A próxima você já sabe. Deus não fez isso. Ele imediatamente tirou Adão dali para que ele não tivesse uma consequência pior, que era comer da árvore da vida, e consequentemente já providenciou uma solução. Sabe, queridos, os planos de Deus para a minha vida e para a sua são para ser bem-sucedidos. Não há fracasso na história que Deus escreveu para mim e para a sua vida. Não há altos e baixos no que Deus programou para mim e para a sua vida. É sempre acima. A Bíblia diz que a vida do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando, 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 brilhando. Não é um dia brilha, um dia apaga. Não é pisca-pisca. É brilhando, 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 brilhando sempre. E olha, pisca-pisca a gente só usa uma vez no ano, né? Mas sabe, a gente tem que ter essa convicção de constância, de sempre estar bem, de sempre estar crescendo, de sempre estar evoluindo, não retardando, ou amanhã talvez. Não, isso não é a nossa realidade. Isso acabou, pode ter sido lá atrás, mas acabou. Você deu sim para Jesus, fez dele o Senhor da sua vida, ele rege a sua vida em todas as áreas, então está feito. É sobre isso. É sobre isso. Sabe? E eu estava lendo sobre a história de Mefibosete. Mefibosete foi filho de Jonatas, mas ele, meio numa guerra, numa batalha lá, sofreu um acidente e ele, na verdade, ele não tinha os 2 pés, né? Ele era aleijado. E ele ficou numa cidade que era chamada de Lodebar. E aí, o nome dessa cidade, gente, significa cidade que não dá fruto. Eu falei, por que largaram o homem numa cidade? Eu fui procurar, por que dessa cidade? Cidade que não dá fruto. Agora pensa, um cara aleijado dos 2 pés, numa cidade que já tinha o nome de não dar fruto, sem família, sem nenhuma perspectiva de vida. Que esperança esse homem tinha de imaginar de ter uma vida bem-sucedida, de ter a sua vida mudada, o seu destino mudado, a sua sorte mudada? Não tem. Um cara que não teve contato com pai, com mãe, que viveu lá amigo, qual é a perspectiva de um ser humano desse tem? Mínimo do mínimo do mínimo, não tem. Um ambiente cheio de limitações, de miséria, ele dependendo de outras pessoas. Como é que aquele homem trabalhava? Não trabalhava. Vivia dependendo dos outros. Vivia na escravidão de viver daquilo que era condicionado no seu meio. Porque o escravo, ele é isso, ele é obediente naquilo que é condicionado por alguém maior. Ele era condicionado. Sabe, queridos, mas aconteceu algo. Um dia ele recebeu uma comitiva do rei. E vamos abrir lá, 2 Samuel 9:7, na King James, por favor, Rai. Você é feliz pela obra redentora? Eu também. Então Davi... Não, aí a comitiva chegou, né? E aí, só para contextualizar. E falou, olha, o rei quer te ver. E ele ficou com aquele temor, porque naquela época, quando o rei chamava, era bomba. Era quase quando o pastor fala que era um gabinete. Não, tô brincando, é só para o pessoal rir, que eles ficaram meio sérios. E aí, o que aconteceu? Ele falou, e agora? Deu ruim. Né? O rei quer me ver? O que aconteceu? O que eu fiz? Ele teve temor. Mas sabe, quando ele chegou lá, então Davi o tranquilizou, dizendo, não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade. Sabe, queridos, aqui, vamos segurar aí. Davi, ele tinha perguntado a um homem que era servo de Saul, se ainda existia alguém da linhagem de Saul viva.
Vai se não é uma ideia divina que Davi teve, se não foi uma inspiração de Deus. O que Davi ainda queria ver com algum parente de Saul, naquela altura do campeonato? E aí ele falou, tem um filho de Jonatas lá na cidade, lá de Lodebar. E ele falou, não, então eu quero vê-lo. Tragam até mim. E aí foi onde aconteceu, e ele chegou lá. Chamei para lhe demonstrar a bondade, por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo. Queridos, todos sabem que Jonatas e Davi tinham uma aliança de amizade. Toda aliança, ela tem um efeito. Toda aliança, ela te coloca numa posição de privilégio e numa posição de honra, de cumprir aquilo que aquela aliança faz. E Davi se sentiu nessa posição. É filho do meu amigo, eu preciso fazer algo. Diante da amizade que nós temos. Diante da aliança que nós temos. E olha o que Davi vai fazer. Restituirei todas as terras de Saul, pai do teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Reconhecendo quem ele era. Reconhecendo que ele não foi gerado por qualquer um. Que ele tinha uma linhagem, que ele era filho de Jonatas, ele pertencia àquilo. E ele falou, olha, tudo que era do seu avô é teu, não quero nada. Eu vou devolver tudo. Sabe, queridos, eu não sei se você lê a sua Bíblia assim, mas eu leio a Bíblia procurando que o Espírito me ensine o porquê que Deus deixou isso escrito, por que ele inspirou. Porque ele queria me ensinar algo com isso. Uma certa vez, nós éramos, talvez, como esse homem. Sem uma linhagem, sem um rumo, escravos, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma esperança. Porque estávamos aquém. Talvez não era lá na cidade de Lodebar, né? Lodebar. Mas a gente estava aí no mundo perdido. Mas houve um momento que alguém chegou e falou, olha, o rei quer ter um encontro com você. E ele está te chamando. Porque foi assim comigo. Foi através de um convite. Amiga, vamos estudar a palavra lá em casa, vamos tomar um caldo. E era o rei me chamando porque queria ter um encontro comigo. E diante desse encontro, uma sorte foi mudada. E assim foi feito comigo e com você. Tudo nos foi restituído. A comunhão que era perdida, a prosperidade que tinha sido roubada, a saúde que era para a gente ter desde o princípio. Ele chegou e falou, estou te entregando tudo novamente. E ainda você vai se sentar à mesa todos os dias para ceiar comigo. Aleluia, aleluia. Ei, você já não pertence mais. Isso já não pode mais. Então, nada na sua vida que tenha sofrido um atentado de roubo, de furto, hoje você tem a legalidade de falar, ei, na minha vida, na minha casa, não. Eu faço parte de uma linhagem. Eu tenho uma linhagem com Deus, que é meu pai, e eu sento à mesa com ele todos os dias, desfruto de tudo que ele conquistou para mim. Sabe, queridos, a gente não pode negligenciar aquilo que foi conquistado para nós. Não pode ser tratado como comum. Não pode ter uma vida leviana, não pode ter uma vida mediana, tem que ser acima. Amanhã você vai ser melhor do que foi hoje. E hoje, com certeza, você foi melhor do que foi ontem. A sua vida é como a luz da aurora. E ela tem que brilhar até chegar o dia perfeito. Amém? Sabe, queridos, e isso nos dá uma liberdade de quê? O que aconteceu aqui? Coloca lá, Rai, por favor. Vai lá para o 8. Então Mefibosete lhe fez uma reverência e declarou: ó Senhor, quem é esse teu servo para que dares tua preciosa atenção? Como Deus ia lembrar de mim, você, pecadora? Mas ele lembrou. Vale o tanto quanto um cachorro morto. Volta lá.
Vai adiante, por favor, perdão. Imediatamente Davi chamou Ziba, que era o empregado que ele tinha conversado lá antes, perguntando sobre a linhagem de Saul. Aí, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho do teu senhor tudo o que pertencia. Davi já era rei, mas ele considerava que Saul era o senhor, né, de Ziba. Humildade. Dá ao filho de teu senhor tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua família. Segue. Agora, olha só que fantástico. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos. Aquele homem, ele era aleijado, ele não poderia trabalhar. Ele ganhou as terras, mas ele ia produzir como? Davi supriu uma necessidade dele, entregando um homem que tinha filhos e servos para poder trabalhar para ele. Sabe, queridos, nós temos hoje o Espírito Santo para nos auxiliar. Nós temos os anjos para nos servir. Deus nos inseriu no reino, nos colocou de qualquer forma e nos deixou desassistenciados, não. Você não está sem assistência. Você está bem assistido. Para que o filho do teu senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. 35 pessoas para trabalhar, para quem não era nada. Ou equipe. Da noite para o dia. O de repente de Deus. Ei, se prepare. Porque Deus está fazendo agora mesmo. Está mudando situações agora mesmo. E vai chegar favor, graça e assistência na minha e na sua vida. E nós estamos indo rumo ao topo. Esse ano é o ano de surpresas extraordinárias, de bênçãos inéditas. E eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu falo. E eu tenho dito há algum tempo, desde outubro, eu estou com essa palavra ruminando. É tempo de dupla honra. É tempo do dobro. Se aquele menino não tinha nada naquela aliança, naquele tempo, avalie nós agora. Com essa promessa. Nós estamos numa aliança muito superior, queridos. Naquele tempo, o povo orava para Deus suprir uma necessidade, para comer. Hoje nós oramos porque já somos abastecidos. Mudou. Sabe, queridos, naquela época o que era impossível era tudo de Deus, o bom, o mal, o ruim, eles não tinham entendimento. Hoje nós sabemos. Hoje nós temos o conhecimento. Nós temos esse acesso, nós temos esse relacionamento. Então não dá para ficar no meio da escada, porque do poço você já saiu e não dá para parar e estacionar. Tem que avançar. Tem que crescer. Sabe? E eu percebo de uma forma muito clara, queridos, que aonde nós sofremos mais afrontas é aonde Deus trabalha perfeitamente. É onde você vê a dupla honra do Senhor. No lugar de vergonha tereis dupla honra. Sabe, queridos, eu não sei qual foi a área da sua vida que Satanás tentou te envergonhar, mas eu declaro, nessa noite, como ministra do Senhor, é o templo de dupla honra. E famílias restauradas. E Pai, eu creio em nome de Jesus, Pai. Aonde foi vergonha, aonde você pediu emprestado, chegou o tempo de você dar. Você não vai emprestar, você vai dar. Porque você não está em aliança de emprestar, você está na aliança de dar. E com alegria. Sabe, queridos, chegou esse tempo e essa é a melhor fase, melhor oportunidade das pessoas verem aonde é a sua impossibilidade se tornando uma possibilidade divina. Porque para mim hoje pode ser uma impossibilidade, mas para Deus é uma grande possibilidade. Para Deus é uma grande ferramenta para que todos vejam e digam, só pode ter sido Deus. Jesus. Aleluia.
você pode estar vendo hoje como derrota, mas é apenas uma oportunidade para o mover sobrenatural de Deus. A vida daquele homem era uma derrota. A nossa vida antes de Jesus era uma derrota, mas só era uma possibilidade para a gente dar um sim para o senhorio dele. E a gente vê as grandes maravilhas da vida dele na nossa vida, né? Do que ele conquistou. Hoje de manhã eu ouvi um testemunho que a Arlene compartilhou, porque a gente fez 5 km hoje, não foi, amiga? Eu, ela e meu marido. A alegria dele que fez 5 km. Gente, e ela compartilhou algo que eu achei fantástico. Amiga, eu vou contar. Se você quiser contar em outra ministração, você conta de novo quando você tiver com o microfone. Mas eu vou contar agora. Queridos, um casal de senhores. Essa mulher, essa senhora, Deus estava revelando para ela através de sonho de uma casa nova, mostrando uma casa. E uma amiga da Carlene estava vendendo a casa, tentando vender, e já tinha mais de ano, não conseguia vender essa casa, tirou a placa, já tinha desistido. E de repente o marido dela falou: eu vou vender essa casa essa semana, e voltou a placa. Essa semana a gente muda dessa casa. Poder da confissão, declaração de fé, trazendo a existência. Amém? E aí, chegou esse casal e a amiga dela falou: oh, meu Deus, povo, tadinho, não tem nem dinheiro, vai olhar a casa à toa, né? Vou ter que receber à toa, não tem nem condição. E aí ela foi lá e falou: foi essa casa que Deus me mostrou em sonho. Mas essa mulher passou a vida inteira morando. Sabe aqueles lotes que tem várias, tipo várias kits? Tipo Vila do Chaves? Ela morava nessa. Ela morava na Vila do Chaves. E sabe, queridos, mas de repente, ela foi alcançada pelo favor, por uma possibilidade divina. O que era impossível para ela se tornou possibilidade divina. Ela foi descoberta que era filha de um cara que tinha morrido, que era muito rico. Então recebe, irmã, é para você mesmo. Você acredita que é a herança, porque ela não decidiu ir adiante na justiça para pegar o valor total. Ela decidiu restringir aquilo que os outros irmãos tinham decidido dar para ela. 1.800.000. É isso, amigo? 1.800.000? 1.800.000. 60 anos de idade. Vai acontecer. Impossibilidade humana, possibilidade divina. Vai acontecer. Queridos, ela foi e comprou a casa à vista. O que era aos olhos naturais de alguns, virou uma possibilidade divina na vida dela, porque creu. Deus mostrava em sonho. Ela falou: se Deus mostrou, vai acontecer. E aí, para terminar, ela falou assim: eu não tenho nada, eu nunca tive guarda-roupa. Falou para a dona da casa, que estava vendendo a casa: eu quero com os móveis todos dentro. Você não vai levar nada, você vai levar a sua roupa, mobiliado, porteira fechada, como diz. Não pode ser Deus. Aos 60 anos, saber que é filha de um cara que era milionário e vai receber de herança só porque ela quis abrir mão. 1.800.000. Deus faz milagres. Deus muda histórias. Deus muda decreto. Deus muda relatórios. Deus está trabalhando agora mesmo, tirando aquilo que estava no poço e colocando no topo. É tempo de você visualizar tudo isso. Eita, Deus bom. Eita, Deus bom. Sabe, queridos, quando você se vê diante de algo e falar: é impossível, eu não consigo fazer mais nada. Dê glória a Deus, porque Ele vai fazer e vai fazer com excelência. Quando você está limitado, você fala: daqui eu não consigo mais, é a melhor parte. Se você ouvir de alguém falando: ixi, só Deus, fala: estou no melhor parte. Porque enquanto eu estiver no jogo, eu corro risco de errar.
corre o risco de falhar, de não obedecer, de retardar, de murmurar, de falar errado. Não é assim? Moisés era para entrar na terra prometida. Por uma atitude errada, por uma murmuração, ele cumpriu o propósito, conduziu o povo, mas chegou lá e falou: olha, aqui tu não entra mais, aqui foi seu limite. Mas quando Deus está se movendo, quando Deus está no negócio, a paz é diferente. Lucas, acho que é Lucas, vai ser isso mesmo? Lucas 1:37, se quiser colocar ou não. Porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Não há nada impossível para Deus. De repente você precisa de um protocolo para ser promovido. Não é impossível para Deus te promover. De repente você precisa de uma meta. Não é impossível para Deus mudar essa meta. De repente você precisa de uma cura instantânea. Para Deus não é impossível uma cura instantânea. De repente você precisa de um novo casamento. Deus restaura o seu novo casamento. Sabe, queridos? É possível. É possível. Diga, não há nada impossível para Deus. Sabe, queridos, por que não há nada impossível para Deus? Porque Deus não está atento às circunstâncias. Deus não está atento se a circunstância está favorável para ele se mover. Deus está atento se alguém crendo e confessando de acordo com o que ele diz. Se tem uma circunstância na sua vida, você deve ir para a palavra de Deus e falar o que Deus diz sobre isso. Estou depressivo. O que Deus fala sobre... Não, Deus não fala. Deus fala que a alegria dele é minha força. Deus diz que eu produzo alegria através do fruto do Espírito. Não, então não, isso não é verdade. Eu rejeito. Eu rasgo essa duplicata e jogo fora. Não é sobre isso. Porque Deus, ele está atento a um coração rendido e que está com uma boca aberta. Não é escancarada, cheia de dentes, esperando de amor, mas é com uma boca aberta falando aquilo que condiz com o que ele diz. Concordando, cooperando. Se você for abrir a sua boca, meu irmão, para falar algo que é contrário à palavra de Deus, cuidado, você pode ser o próximo Zacarias. Ficar mudo. Ou melhor, fique você mesmo por vontade própria e decida ficar mudo, porque você vai cooperar muito mais. Melhor do que falar incredulidade. Exatamente. Sabe, queridos, Deus está atento a isso. Quando a gente olha para Davi, humanamente falando, era impossível. Mas para Deus era uma possibilidade divina. Porque ele recusou recursos humanos, que era a armadura de Saul. Não vou usar. E a arma, não quero. Mas ele confiou numa instrução divina. Davi tinha uma convicção de que nada, humanamente falando, nenhum poder, nenhum relatório, nenhum diagnóstico, nenhuma situação financeira está acima de uma instrução divina. Nada. Nenhum cenário do que você possa estar vendo hoje, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos, na sua empresa. Nada disso pode estar acima de uma instrução divina. Se você pegar a instrução divina, rapidamente você estará no topo. Porque foi isso que aconteceu com Davi. Ele declarou, ele falou: hoje mesmo o Senhor me entregará a sua cabeça. Ele foi com uma voz e com uma atitude, com uma ferramenta. E assim ele venceu. Um coração disposto e uma boca aberta falando exatamente aquilo que Deus iria concordar com o que Deus iria fazer. De repente a gente se estaciona no meio de uma escada ou no meio da carreira, estaciona ali no meio num caminho que o Senhor já preparou para você, por conta de um coração cheio de dúvida e uma boca que não coopera com o que Deus tem para fazer. Agora, a partir do momento que você começa a se render, porque sabe, queridos, para se tornar uma possibilidade divina, eu tenho que falar assim: Senhor, eu não sou autossuficiente. E isso é desafiador, porque a gente sempre vai ser tendencioso a querer dar o nosso jeito. Então eu vou me comportar assim, eu vou fazer assado. Eu vou sempre querer dar um jeito. E isso é autoconfiança. Mas quando você fala: Senhor, é com você, a possibilidade divina se manifesta. E nada para ele é impossível.
Nada para Deus é impossível, nem a morte para Deus. Até a morte ele resolveu. Então, sabe, não há nada que alguém possa chegar para mim e falar, não tem mais jeito. Ah, tem. Sempre tem. Agora, é muito melhor você falar, eu não quero mais fazer, eu não desejo mais. Aí é diferente, porque enquanto você estiver confiando no que Deus pode fazer, vai acontecer. Vai acontecer. Sabe, queridos, e isso nos motiva a viver de uma maneira confiadamente naquilo do que Deus tem para nós. Sabe, a gente não pode ficar numa posição de se ver como cristão fraco. Ah, eu estou imaginando como é que pode fazer, estou tentando lidar com essa situação, estou tentando lidar com essa dificuldade. Não. A gente não está aqui tentando sobreviver nesse mundo que está um caos. Você não pode estar numa posição tentando sobreviver a um novo governo, a um novo político, a um novo sistema. Não. Você está vivendo, regido por um reino, que é guiado pelo Espírito e assistido pela palavra. Essa é a sua posição hoje. Esse é seu alvo hoje, Cristo, Jesus, a palavra, o verbo que se fez carne. Se você está na palavra, se movendo por ela, ele vai se mover através de você. E as possibilidades divinas vão fluir, vão acontecer. Não há nada que não possa ser mudado diante daquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível, tudo é possível. Sabe, não há estratégia demoníaca que possa se levantar contra você. Afinal de contas, a posição mais alta que Satanás pode alcançar em você é debaixo dos seus pés. Lembre ele todos os dias isso. Que ele foi totalmente humilhado. Jesus desfilou diante da sua vitória conquistada na cruz. Ele anunciou, todos viram que Satanás foi derrotado. Então, se ele vai se levantar, irmão, é só uma tentativa. A posição de vitorioso é sua. A posição de mais que vencedor, diga é minha, é sua, está feito. Não muda. Não muda. Chegou um diagnóstico, não muda o que Jesus conquistou. Não muda. Não muda. Não abre mão, não muda. Não muda. É só uma possibilidade divina. Para muitos é uma possibilidade humana, mas para Deus é uma possibilidade divina. Sabe, queridos, e no reino espiritual nós temos duas fontes. A de Deus ou a do inimigo. A sua boca vai alimentar aquilo que você quer que prevaleça. Se você quer viver as bênçãos que Deus falou, faça o voto que você escolha as bênçãos, comece a declarar aquilo que você quer ver, de acordo com o que a Bíblia diz. A minha fé trabalha a meu favor. Agora mesmo ela está trabalhando a meu favor. Agora mesmo tem anjos trabalhando a meu favor. Eu creio que a minha fé está crescendo. Eu creio, Senhor, sem duvidar no meu coração, que o meu corpo é templo do Espírito e por isso ele vivifica cada órgão, cada célula. Por isso eu ando em saúde divina. Comece a alimentar. Agora, se você falar incredulidade, você também estará alimentando. Porque as suas palavras são sementes, independentes de. O que vai dar destino é para onde você está enviando. Se é incredulidade, se está em desacordo com a palavra, vai uma ferramenta para o inimigo. Ou se você vai dar ferramenta para aquilo que Deus quer fazer. Daquilo que você quer ver. Sabe, queridos, e a gente não precisa estar limitando o poder de Deus. Porque muitas vezes a gente pode estar falando, não, isso aqui, de repente a gente crê, eu passei uma situação antes de ontem. O Cauã voltou às aulas semana passada, gente, era muito... A gente ri porque é palhaçada, né? Mas toda vez que ia deixar o menino na escola, estava chovendo.
E o prédio que ele está estudando é longe da portaria. Ai, imagina uma mãe vendo um menino indo molhado para a aula, assistir a aula. Não dou conta, O bichinho voltou, segunda foi terça-feira, chegou em casa todo molhado. Eu falei, meu filho, você assistiu a aula todo molhado. Ele, mãe, ia fazer o quê? Eu falei, eu podia ter botado uma muda de roupa na mochila. Aí depois o menino vai fazer 15 anos, peraí. Mas o tênis estava ensopado, a roupa. A gente fica com o coração assim. As mães me entendem? Amém. Glória a Deus. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o bichinho ficou com frio. Na sala dele tem 3 ar-condicionados. Aqui a gente fica aqui já com frio. Eu falei, tadinho, meu Deus do céu. E eu fiquei com isso. Eu falei, Aí eu fui levar ele ontem para a escola. Não, eu fui buscar o caixão ao meio-dia e voltei. Quando eu fui para levar, aí quando estava negro, preto. Eu falei, uma autoridade me foi dada. Obrigada, Espírito Santo, que você me lembra de todas as coisas. Ei, chuva, você vai cair, você está liberado até 10:01. 10:01 você vai cessar, porque meu filho vai para a escola e não vai se molhar. Assim eu digo, porque creio e assim será, em nome de Jesus. E fomos almoçar na mesa, sentamos, e o Val, meu Deus, o tempo está fechando. 10 para meio-dia vai parar. Toró. Quando deu 10 para meio-dia, fez assim, cessou. Sabe, queridos, tem coisas que você não vai precisar desfrutar do que Deus vai fazer sobrenatural na sua vida. Você tem autoridade para mudar. Dê ordem. Use a autoridade que Deus te deu. Sabe, isso foi nos dado para ser usado. Quando você ganha algo, quando você dá algo para alguém que a pessoa não usa, não é chato? Você fica, poxa, a pessoa nem valorizou, nem, né? Sei lá, será que gostou, que não gostou? Imagina Deus. Ele te deu um nome, te deu uma autoridade, use. Naquilo que você puder usar como autoridade, no nome de Jesus, faça. Faça isso diante da vida dos seus filhos, diante dos seus negócios, da sua família, do seu ministério. Use mesmo. Sabe por quê? Foi Ele que nos deu. E se Ele nos deu, Ele quer que a gente use. É muito chato você dar algo para alguém e a pessoa não usar. Parece que ela não valorizou. Parece que ela não reconheceu. E essa é uma grande maneira de você falar, ei, Jesus, eu reconheço o que você fez e reconheço a autoridade que você me deu. Então eu vou usar. E hoje não choveu. E não vai chover. Porque ele não vai mais ficar molhado assistindo aula. Pronto. Não deixe meu pililico ficar molhado assistindo aula. Ele não está aí, né? Por isso que eu estou falando. Ele está lá em cima. Não pode falar, gente. Não pode falar. Sabe, queridos, eu quero trazer uma consciência para você agora. Sabe, compreender a nova aliança, a dispensação que nós estamos vivendo hoje, a dispensação da graça, ela não é uma opção para que você tenha uma vida vitoriosa. Na verdade, isso é uma condição. Porque você pode ter nascido de novo, mas está vivendo ainda debaixo de algumas coisas influenciadas pela velha aliança. Mas isso já foi. E hoje você está debaixo da graça de uma nova aliança. Há um novo tempo. E esse novo tempo você tem uma autoridade para mudar situações. E você tem uma legalidade para se achegar a Deus. E você pode desfrutar do sobrenatural de Deus através das possibilidades divinas. Isso precisa estar muito convicto dentro de você. Que você pode mudar. Basta se achegar e pedir. E de repente, Ele move coisas para te assistir. Eu não vou comentar, mas eu creio que depois você vai compartilhar através de uma oração, de um desejo. Pai, eu quero. Todo um cenário é mudado, toda uma rota é mudada por conta de um eu quero. Chegue diante do seu Pai e fale, eu quero estar no topo. Eu sei que eu já saí do poço, eu sei que eu sou uma nova criatura, eu sei que eu sou embaixador, seu embaixador, sua embaixadora. Eu sei da minha nova realidade, mas eu quero ir além. Tem mais para mim.
Porque eu sei que você é um Deus de abundância. Eu sei que tem mais. Eu sei que eu posso ter mais de você. Sabe? E aí você vai ver Ele trabalhando em seu favor. Agora mesmo. Quando você declarar e crer sem duvidar no seu coração. Amém? Olá, queridos. Graça e paz. Tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9, diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, acessa esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.